Nos primeiros 3 meses de 2026, o Itaú Unibanco emprestou a quantia inédita de 1,5 trilhão de reais. Uma marca realmente histórica, né? Sim, histórica. Mas aqui está a parte meio bizarra dessa história. A receita financeira líquida gerada por essas operações, na verdade, caiu 8%. E é aí que muita gente trava na hora de ler o balanço. Exato, porque pela lógica básica, tipo, mais empréstimos na rua deveriam significar mais dinheiro entrando direto no caixa. Então, como uma instituição toma esse aparente tombo na receita e ainda assim consegue registrar um lucro estrondoso de 11,4 bilhões de reais no mesmo período? Ah, esse é o tipo de paradoxo que torna a análise financeira tão fascinante. Porque os números brutos por si só não contam a história toda. Precisamos olhar para a mecânica por trás deles. Com certeza. É preciso abrir o capô do carro, por assim dizer. E é exatamente o que vamos fazer hoje. Abrir o cofre e entender essa engrenagem. Para quem está acompanhando a nossa imersão profunda de hoje, a nossa matéria-prima é o relatório da administração e as demonstrações contábeis consolidadas do primeiro trimestre do Itaú. Um material denso, auditado pela PwC, de ponta a ponta. E com um detalhe crucial, reportado em IFRS. Antes de mergulharmos nos bilhões, apenas para garantir que estamos todos na mesma página, o que exatamente significa apresentar os resultados nesse formato, no IFRS? Bom, o IFRS, ou Normas Internacionais de Relato Financeiro, é basicamente o livro de regras global da contabilidade. Quando um banco reporta em IFRS, ele garante que, sei lá, um fundo de pensão lá em Tóquio, um investidor em Nova York e um analista aqui em São Paulo leiam a saúde financeira da empresa exatamente com a mesma régua. Não tem espaço para truques contábeis regionais, então. Zero espaço. É a padronização absoluta da transparência. Certo, vamos desempacotar isso. A nossa missão hoje não é ler uma planilha chata, mas traduzir esse economês de bilhões e trilhões para ver o impacto real no mercado e no bolso do consumidor. E a saúde financeira que esse relatório mostra é, olha, de cair o queixo. Sem dúvida, os números são bem agressivos. Já mencionei o resultado recorrente de 11,4 bilhões de reais, né? Isso representa uma alta de 8,1% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E o retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, cravou em 22,9%. Nossa, e esse ROI de quase 23% é um indicativo brutal de eficiência. Explica um pouco melhor essa métrica pra gente? Claro, simplificando bastante, o ROI mede o quão bem o banco usa o dinheiro dos acionistas para gerar lucro. Então, se o acionista coloca R$ 100 na operação, o banco devolve quase R$ 23 de lucro. É uma rentabilidade enorme. Muito. E para uma operação na casa dos trilhões, manter uma rentabilidade nesse patamar, num cenário macroeconômico global que ainda tem lá suas turbulências, é algo que pouquíssimos pares no mundo conseguem fazer hoje. Mas é justamente aí que entra aquele paradoxo que eu mencionei na abertura. Eu preciso entender essa matemática. A carteira de crédito expandiu em todas as frentes. Sim, pessoas físicas, médias empresas, operações na América Latina, tudo subiu. Pois é, o banco está literalmente vendendo mais crédito para todo mundo. Como a receita financeira líquida recua para 29,7 bilhões de reais, uma queda de 8%, não fecha a conta. A chave para resolver esse enigma está no custo do dinheiro. Para o banco emprestar 1,5 trilhão, ele precisa, antes de tudo, captar esse dinheiro no mercado. Certo. E os relatórios mostram que as despesas de captação no mercado aberto dispararam. Em outras palavras, o dinheiro no atacado ficou mais caro para o banco comprar. Ah, entendi. Junte a isso um resultado menor nas operações de câmbio e naquela variação cambial lá fora. E você tem duas forças sugando a receita que veio da expansão do crédito. Vamos pensar numa analogia operacional aqui para quem está ouvindo. É como se a gente imaginasse uma loja de varejo gigantesca, certo? Perfeito, adoro analogias. Neste trimestre, a loja bateu o recorde histórico de volume de produtos vendidos, o movimento de clientes entrando pela porta foi absurdo. No entanto, o preço que os fornecedores atacadistas cobraram para entregar essa mercadoria para a loja
ficou bem mais alto. E ainda tiveram os problemas ali com o custo de importação, fazendo um paralelo com o câmbio. Exato. A margem de lucro por produto vendido aperta bastante. O banco ganha um pouco menos em cada real emprestado, mas o volume da operação foi tão colossal que, no fim das contas, a máquina compensa essa margem menor e entrega o lucro bilionário. É um paralelo excelente. O volume gigante salvou a margem apertada. Mas espera aí. Essa estratégia levanta uma bandeira vermelha gigante na minha cabeça. Por causa do risco, né? Claro, se a instituição está compensando a margem apertada simplesmente injetando mais volume na rua, tipo, entregando mais limite de cartão, financiando mais carros... A lógica estatística dita que o calote vai subir. Exatamente. O risco de não receber esse dinheiro de volta também aumenta na mesma proporção. Mais crédito rolando significa mais calote. Não tem como fugir dessa gravidade da matemática financeira. O que é fascinante aqui é que eles conseguiram dobrar as leis dessa gravidade. O senso comum grita que a inadimplência deveria explodir. E não explodiu. Pelo contrário, o relatório contábil mostra que as despesas com provisão para perdas de crédito esperadas, na verdade, caíram 5,8%, fechando em 9 bilhões de reais. Espera. Como eles conseguem esquivar do calote estatístico, mesmo aumentando a base de clientes? Melhorando cirurgicamente a qualidade da concessão de crédito logo na entrada. Os algoritmos de análise de risco e as políticas de garantias operaram com uma precisão absurdamente maior. Então eles não deram crédito para qualquer um. De jeito nenhum. O banco só pisou no acelerador do volume onde o risco de perda era contido ou possuía garantias muito sólidas. E essa obsessão por eficiência não parou na gestão de risco, não. Eu vi isso refletido nas despesas operacionais da máquina bancária. E sobre essas despesas, eu vi um detalhe que me chamou muita atenção. O acordo sindical. Esse mesmo. As despesas gerais e administrativas subiram 3%, batendo 20,6 bilhões de reais no trimestre. E o documento explica claramente o motivo. É o impacto direto do acordo coletivo de trabalho, que garantiu um reajuste de 5,68% nos salários a partir de setembro do ano passado. Uma despesa e tanto. Sim, administrar uma folha de pagamento de dezenas de milhares de funcionários, com um aumento quase na casa dos 6%, é o tipo de custo fixo que normalmente esmaga a rentabilidade de qualquer empresa. Exato. É uma pressão inflacionária interna bem severa. Mas, normalmente, a resposta do balanço é contraintuitiva. Se a gente olhar para o índice de eficiência do banco, ele recuou para 37,1%. Apenas para deixar claro para quem está ouvindo, no mundo bancário, quanto menor o índice de eficiência, melhor. Certo. Ele mede o quanto o banco precisa gastar para gerar receita. Precisamente. Significa que, mesmo com os salários mais altos e inflação pressionando os custos gerais de infraestrutura, o banco está extraindo muito mais valor de cada real gasto. Eles absorveram a pancada da folha de pagamento. Absorveram o impacto da folha, seguraram as perdas com calotes e mantiveram a margem operacional impecável. E isso nos traz a um ponto de inflexão importante na estratégia. Como os custos de captação de dinheiro no mercado subiram, a instituição não pode depender apenas de cobrar juros sobre empréstimos. Não, de forma alguma. Fica insustentável no longo prazo. Eles são forçados a encontrar maneiras mais baratas de reter o cliente e diversificar as fontes de lucro. O que explica, acredito eu, toda essa reformulação que eles estão fazendo no ecossistema de serviços e no próprio Super App. É um movimento natural do mercado. Quando a margem de juros aperta, os serviços se tornam o grande oásis da rentabilidade. E os números refletem essa virada. Com certeza. A linha de serviços e seguros cresceu 4,8% no trimestre. Mas o detalhe impressionante mesmo fica por conta do aumento de 16,5% nos resultados de seguros de vida e prestamista. Um salto enorme. E como eles atraem as pessoas para consumir esses serviços todos? O relatório lista algumas inovações tecnológicas bem interessantes para o cliente do varejo. O Pix por aproximação, por exemplo. Essa é uma sacada ótima de usabilidade. Demais. Todo mundo conhece aquela pequena fricção chata de abrir o aplicativo, caçar a função de ler QR Code, tentar enquadrar a maquininha da padaria que está com a tela meio apagada. Sim, e às vezes a internet não ajuda. Exato.
Agora, é só aproximar o celular usando a antena NFC e o Pix acontece como se fosse uma transação de cartão de crédito físico normal. Olha, a remoção desse microatrito parece uma coisa boba, mas em uma escala de milhões de transações diárias, ela rouba um fluxo enorme das empresas de maquininhas tradicionais. E, mais importante, consolida o aplicativo do banco como a interface principal de pagamento da vida da pessoa. Fica tudo centralizado ali. Mas tem outra funcionalidade que me chamou a atenção, o limite garantido. Lendo como ele funciona, eu achei brilhante. É uma verdadeira obra-prima da engenharia financeira. Porque resolve a dor do cliente e zera o risco do banco na mesma tacada. Tipo, funciona assim. Digamos que o cliente tem um dinheiro poupado nos cofrinhos do aplicativo. Em vez de quebrar essa reserva e perder o rendimento para pagar um pneu furado, a pessoa usa o próprio investimento como garantia para aumentar o limite do cartão de forma instantânea. E percebe a elegância desse mecanismo? É muito elegante. É como se a pessoa deixasse o dinheiro num cofre VIP. O dinheiro continua rendendo juros lá dentro, super seguro, o cliente não perde a rentabilidade dele, mas o banco usa esse montante bloqueado como um crachá de acesso para liberar crédito imediato. E aqui nós fechamos o ciclo daquela sua dúvida lá atrás sobre como as provisões para devedores duvidosos caíram 5,8%. Ah, faz todo sentido agora. Sim. Se o limite do cartão de crédito está atrelado a um investimento que o banco já possui sob a própria custódia, o risco de calote para aquele limite extra cai para zero absoluto. Se a fatura não for paga no fim do mês... O banco simplesmente vai lá e executa a garantia. Exatamente. Eles expandem a oferta de crédito na praça e pulverizam o risco quase que simultaneamente. É engenharia financeira pura usando a tecnologia como canal. E tem também a plataforma Feito.Itaú, focada em conteúdo de educação financeira. Quando eu li, inicialmente soou como uma ação de marketing, mas imagino que tem um papel bem prático no balanço. Tem um papel estratégico gigantesco. É uma ferramenta de mitigação de risco e de criação de demanda futura. Como assim? Pensa comigo. Uma pessoa que compreende melhor como os juros compostos funcionam, ela organiza melhor o orçamento de casa, logo, reduz muito a probabilidade de entrar em inadimplência. O banco perde menos dinheiro com calote. Sim. E, paralelamente, quando esse cliente amadurece financeiramente e começa a sobrar dinheiro, a conta corrente básica deixa de ser suficiente para ele. Ele começa a demandar consórcios, fundos multimercados e aqueles seguros que vimos saltar a mais de 16%. Ah, a educação financeira vira um funil. Exato. É um funil de conversão disfarçado para produtos de margem maior no futuro. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque até agora, a gente estava falando de como eles facilitam a vida da pessoa física, do varejo. Mas quando olhamos para os bastidores, para o mundo corporativo, anotei 3 movimentos que me deixaram intrigado. Quais foram? Primeiro, a Connect Cash, uma plataforma para gestão de tesouraria de empresas. Depois, o lançamento da Scope, que é uma solução nova conectando o varejo aos meios de pagamento por TEF. E do nada, uma surpresa, o Itaú Live. Parceria de shows. Sim, venda de ingressos com desconto e experiências VIP em parceria com a produtora 30E. Sendo bem honesto com você, isso não parece um desvio enorme de foco? Parece estranho num primeiro olhar. Pois é, porque um banco gigantesco está tentando atuar como uma produtora de eventos e, ao mesmo tempo, uma empresa de software de caixa de supermercado. Isso não cria um inchaço operacional desnecessário? Olha, à primeira vista parece mesmo uma colcha de retalhos. Mas se olharmos atentamente, essas iniciativas não são um desvio do negócio central. Elas são a evolução pura do negócio. Me explica. Como isso não é inchaço? A ideia de inchaço se baseia no modelo bancário antigo, onde o gerente ficava na agência esperando o cliente ir lá pedir dinheiro emprestado. O modelo atual exige estar presente no exato milissegundo em que o dinheiro troca de mãos. Certo. E como a Scope, por exemplo, faz isso no balcão da loja? O que esse tal de TEF faz de tão especial? A tecnologia TEF, a transferência eletrônica de fundos, ela conecta diretamente o sistema de caixa do lojista com o adquirente do cartão. Ao criar a Scope, o banco não está só processando a venda. Ele insere o software dele no coração de milhares de pequenos e médios comércios. O banco passa a ver o giro do caixa? Ele enxerga tudo.
o fluxo de caixa real, o ticket médio, os horários de pico daquele comerciante em tempo real. Com esses dados preciosos na mão, o banco pode oferecer um capital de giro pré-aprovado com juros muito mais agressivos, porque ele conhece a saúde do lojista melhor do que o próprio lojista às vezes. Eles capturam a necessidade de crédito na origem. E a Connect Cash? O relatório diz que atua em múltiplos países na América Latina. Então, pensa no diretor financeiro de uma multinacional que tem faturamento em reais aqui no Brasil, em pesos no Chile e em dólares lá na Colômbia. Historicamente, fazer a gestão desse dinheiro era um pesadelo, pulando entre dezenas de plataformas de bancos diferentes e pagando taxas absurdas de transferência. Um gargalo total. A Connect Cash entra para centralizar tudo isso. O banco não quer apenas emprestar dinheiro para essa grande empresa. Ele quer ser o encanamento invisível por onde o dinheiro dela circula no continente inteiro. O capital corporativo fica preso e rodando dentro do ecossistema do Itaú. O que nos leva àquela parte do Itaú Live. Em vez de apenas colocar uma placa de publicidade gigante num festival de música, eles controlam a pré-venda, o parcelamento do ingresso no cartão deles e o acesso VIP. Exatamente, eles capturam as pessoas pela emoção do lazer. Se o banco consegue gerir a tesouraria complexa de uma multinacional de manhã, aprova o capital de giro da padaria na hora do almoço com a Scope e ainda vende o ingresso do show da sua banda favorita à noite. Ele vira parte do estilo de vida. Ele se torna totalmente invisível, um sistema operacional financeiro que roda no fundo do nosso cotidiano. E pelo que li no relatório, esse sistema operacional está até plantando floresta agora. É a parte de sustentabilidade ganhando tração. Pois é, o documento menciona um investimento minoritário, um aporte de 200 milhões de reais e uma sociedade de propósito específico, uma SPE controlada pela Dexco para comercialização de ativos florestais. Isso levanta uma questão super importante sobre como os bancos operam hoje. Mas antes de entrar nisso, explica rapidinho o que é uma SPE e por que um banco estaria investindo na bolsa em ativos de madeira e floresta. Claro, uma sociedade de propósito específico é uma estrutura jurídica que o mercado desenha para isolar os riscos de um único projeto. Assim, se o projeto de reflorestamento der errado, ele não contamina o balanço principal das outras empresas envolvidas. Um projeto blindado. Isso. E o motivo desse aporte mostra um redirecionamento pesado dos grandes capitais globais. Bancos tradicionalmente colocam o dinheiro em títulos públicos ou crédito corporativo. Investir diretamente em ativos florestais sinaliza uma aposta agressiva na bioeconomia. Então não é só aquela filantropia verde para ficar bonito no relatório de marketing, né? Muito pelo contrário. Florestas comerciais bem manejadas representam a matéria-prima do futuro, os créditos de carbono e os biomateriais. O banco está se posicionando na base de uma cadeia produtiva que vai movimentar trilhões nas próximas décadas. É um retorno financeiro de longo prazo. Exato. Garante um retorno diversificado e ainda blinda o portfólio deles contra aquelas exigências crescentes de governança ambiental e ESG. E, curiosamente, toda essa governança climática e essa teia tecnológica tem um impacto absurdamente direto em como Wall Street enxerga a instituição. A reputação deles, de acordo com as métricas do relatório, está no topo. É a única marca brasileira no ranking Brand Finance Global 500 de 2026. Um peso e tanto lá fora. Sim, foi eleito o melhor banco de investimentos da América Latina pela Global Finance e segue firme pelo segundo ano consecutivo no top 10% do Dow Jones Sustainability Index. Se conectarmos isso com o cenário maior, estar entre os 10% mais sustentáveis nesse índice do Dow Jones não é sobre receber uma plaquinha de mérito na parede. Tem dinheiro grande atrelado a isso, né? Muito dinheiro. Fundos de pensão europeus e americanos multibilionários possuem regras estritas hoje em dia. O estatuto deles proíbe investir em empresas que não cumprem metas rigorosas de ESG. Então, estar nesse índice abre as portas dos maiores cofres institucionais do planeta. Eles comprovam na prática que são o banco da transição climática para os clientes deles. E essa atração de capital nos leva direto para a engenharia de balanço que, no final do dia, permite remunerar os acionistas. Uma parte final do documento relata algumas decisões da Assembleia Geral,
Tem a incorporação do Banco Itaú-Cade, por exemplo. Que é um movimento clássico para limpar e simplificar a estrutura societária. Corta impostos dobrados, reduz burocracia. Faz sentido. Mas o que mais me saltou aos olhos, e confesso que a sopa de letrinhas ficou densa aqui, foi a emissão de 3,3 bilhões de reais em letras financeiras subordinadas nível 2. Ah, essa parte é técnica, mas é fascinante. Porque o banco está captando dinheiro emprestado, se comprometendo a pagar juros caros até 2036, se ele já tem liquidez sobrando para emprestar bilhões. O que diabos significa nível 2? Essa é uma excelente pergunta sobre como a segurança sistêmica de um banco funciona. Essas letras financeiras subordinadas são basicamente uma dívida que o banco emite para captar dinheiro. A palavra subordinada é a chave do mistério aí. Subordinada a quem exatamente? Aos outros credores. Significa que, num cenário totalmente apocalíptico, onde o banco venha a quebrar e fechar as portas, os investidores que compraram essas letras vão ser os últimos da fila a receber o dinheiro de volta. Nossa, depois de todo mundo. Sim, ficam atrás até dos correntistas comuns. E é justamente por aceitarem esse risco extremo que eles exigem e recebem juros muito melhores. Tá, mas como emitir essa dívida ajuda o banco hoje, no dia a dia? Como esse dinheiro captado tem um prazo longuíssimo, vencendo só lá em 2036, e absorve os primeiros impactos de uma crise antes de atingir o dinheiro dos depositantes comuns, os órgãos reguladores, tipo o Banco Central, permitem que esse montante seja contabilizado como capital de nível 2. E o que isso muda? Na prática, esse capital atua como um colchão de segurança gigantesco. O relatório até cita que essa operação adicionou 0,22 pontos percentuais ao índice de capitalização. Tendo esse colchão espesso para amortecer crises, o banco ganha a musculatura regulatória necessária para alavancar e emprestar muito mais dinheiro hoje, de forma super segura. Entendi. É como se eles estivessem construindo uma fundação muito profunda de concreto armado hoje para poder erguer um arranha-céu de crédito dezenas de andares mais alto amanhã. Perfeitamente. É a garantia matemática de solidez em escala industrial. E toda essa solidez estrutural, essa eficiência no corte de gastos que a gente discutiu e as plataformas digitais, tudo deságua na métrica que mais importa para quem tem ações da empresa. A distribuição do bolo. Exatamente, a remuneração. O balanço sela esse primeiro trimestre de 26 anunciando a aprovação do pagamento de robustos 3,85 bilhões de reais em juros sobre o capital próprio, o famoso JCP, um dinheiro que já tem data certa para pingar na conta dos acionistas em agosto. Porque, no fim das contas, esse é o verdadeiro teste de estresse de qualquer estratégia corporativa, né? Você pode ter o aplicativo mais liso, a melhor tese verde de sustentabilidade florestal e gerir os caixas corporativos no continente inteiro. Mas se a operação não gerar fluxo de caixa livre suficiente para recompensar o risco de quem investe de maneira consistente, o modelo simplesmente não se sustenta. O mercado pune. O mercado pune rápido. E com esse pagamento de quase 4 bilhões, eles provaram que o modelo não só se sustenta, como opera em eficiência máxima. Então, o que tudo isso significa quando unimos os pontos finais de hoje? Nós dissecamos um balanço financeiro que basicamente desafiou a gravidade contábil, um trimestre que liberou 1,5 trilhão na rua em crédito, e, num movimento contraintuitivo, reduziu a provisão para calotes. Absorveram o custo de um aumento salarial da categoria inteira e ainda assim saíram mais eficientes, cravando os 11,4 bilhões de lucro recorrente. E mais do que apenas a eficiência dos números, nós testemunhamos a consolidação de uma infraestrutura que penetra em cada fissura da economia. Da aproximação do celular no caixa do supermercado, passando pela gestão de caixa no Chile, até os investimentos milionários em créditos de carbono na floresta. Eles deixaram de ser só um cofre. Totalmente. O Itaú provou que uma instituição centenária consegue operar com a mesma agilidade agressiva de uma grande empresa de tecnologia, mas sem perder o rigor técnico da gestão de risco bancário. Sensacional. E para deixar um pensamento provocativo final para quem está ouvindo refletir nos próximos dias. Pense no seguinte.
Se um banco agora não é mais apenas o lugar físico onde a gente guarda o salário ou pede empréstimo, mas sim o software invisível que conecta o capital de giro da padaria, gere o fluxo de uma multinacional, usa seus investimentos nos cofrinhos como garantia automática num clique e ainda controla a venda do ingresso VIP para o festival do seu final de semana. Em que momento exato a linha que separa uma mera instituição financeira de uma plataforma onipresente de estilo de vida deixa de existir completamente? Essa é a pergunta de $1 milhão. Ou trilhões nesse caso. Pois é, e talvez a questão mais profunda seja: enquanto sociedade nós estamos preparados para concentrar e confiar tantas dimensões cruciais do nosso cotidiano dentro de um único ecossistema corporativo? É uma reflexão que, olha, vai muito além dos números do balanço. Atinge diretamente a forma como nós estamos nos organizando digitalmente para o futuro. Fica aí o questionamento para nossa audiência mastigar. Porque, no fim das contas, aqueles relatórios em FRS que parecem frios e distantes são, na verdade, o código-fonte de como o nosso consumo está sendo redesenhado. Muito obrigado pela análise afiada e cirúrgica de hoje. Eu que agradeço. Foi uma imersão excelente. E um agradecimento especial a quem acompanhou a gente e mergulhou fundo nessa leitura. Convidamos nossa audiência a continuar puxando esses fios, lendo nas entrelinhas e questionando os sistemas ao seu redor. Até a nossa próxima imersão profunda.